Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia ao pessoal que está no auditório. Em nome de Deus e da democracia, declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra para a secretária ler o edital de convocação. Bom dia, colegas vereadores. Em nome de Luciano Pinheiro, cumprimento os demais professores e o Sindicato dos Trabalhadores. Edital de convocação. Sessão extraordinária número 7/2023. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Gomes, nas suas atribuições legais conferidas pelo artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, artigo 32, inciso 11, do regimento interno desta Casa Legislativa, convoca as senhoras e senhores para se fazerem presentes na 7ª reunião extraordinária que realizará-se no dia 25 de outubro de 2023, às 9 horas, no plenário da Sede Legislativa, para análise em regime de urgência especial da seguinte pauta. Apreciação e deliberação da ata da 6ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Luiz Gomes, do segundo período do terceiro ano legislativo biênio 2023-2024. Faço aqui o requerimento verbal pedindo a dispensa da leitura da ata, já que os nobres vereadores receberam a mesma impressa. Coloco a dispensa da leitura em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se, por favor. Dispensa da leitura aprovada por unanimidade. Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Luiz Gomes. Coloco agora a ata em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Temos aqui um ofício do sindicato, solicitando a inclusão dos membros deste sindicato no Estado abaixo para fazer uso da palavra na sessão extraordinária. Temos 4 nomes. Eu queria pedir 2 representantes do sindicato para usar da palavra. Senhor presidente, queria o seguinte: você colocasse, como o sindicato pediu os 4 nomes, que coloque nome a nome em votação no plenário. Eu estou querendo entrar no consenso, Dani. 2 representantes aí a gente coloca em votação. Então, só citar, tem as 2 pessoas, claro. Você não vai Luciano, aí tem Márcia, Joselânia e Anailda. Luciano e Lenir. Colocar em votação esses 2 nomes para uso da palavra. O vereador que for a favor da Luciano Pinheiro de Almeida e Joselânia Martins da Costa Araújo, uso da palavra. O vereador que for a favor, ficar sentado. Se for contrário, levante-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Cada membro terá 5 minutos para o uso da palavra. Convido o senhor Luciano Pinheiro para o uso da palavra. Bom dia a todos e todas, autores dessa casa, Cizinho, a mesa da Câmara, os demais vereadores, colegas professores, funcionários da educação, os representantes do sindicato que estão aqui.
Faz algum tempo que eu não ocupo esse espaço, exatamente nesse local. Eu estive aqui em outras oportunidades e fico preocupado em estar aqui hoje para debater um tema que chega da forma que chegou a esta Casa Legislativa, né? Que é um projeto de lei que precisaria ter sido bem mais discutido com a classe dos professores, os funcionários da educação, já que não teve nenhuma audiência pública, nada para debater o tema. E sempre, no meu trabalho como vereador dessa casa, foi no sentido de que as coisas fossem mais democráticas, mais abertas, inclusive apresentando projetos de leis aqui nesse recinto, voltado para a questão da publicidade e que as coisas fossem mais democráticas. Senhor presidente, eu pude acompanhar, inclusive eu estou com um documento aqui, que foi protocolado pelo vereador Netinho e Tadeuzinho, fazendo os questionamentos a respeito dessa reunião de hoje. De fato, eu percebi que tem falhas. Esta casa poderia repensar essa reunião, não sei, a essa altura do campeonato, como se pode fazer isso. Mas eu lembro de uma reunião que desobedecia o regimento da forma como estou vendo aqui que desobedece, que a Justiça derrubou lá na frente. E ninguém está aqui, né, com esse intuito. Mas nosso objetivo era dialogar com vocês no sentido de ter paciência. Esses dias até manifestei minha opinião a esse respeito, achando que, da parte dos colegas vereadores que aqui estão, deveria ter um pouco mais de paciência. Tendo visto o seguinte também, por uma questão de respeito à lei. Se tem uma decisão judicial que está em curso, que está valendo, que é do juiz Dr. Ítalo Gondim, que tomou a decisão de dizer que 60% dos recursos do Fundef, desses precatórios do Fundef, eles pertencem aos professores, é estranho, né, que essa casa se debruce nesse momento, aqui respeitando a opinião de todos vocês. A gente sabe que cada um tem suas razões para votar aqui, mas hoje até lembrei a figura de Marta, que já foi da educação, já trabalhou na educação, que talvez tenha sido justamente no período, eu não lembro direito, que esses recursos deixaram de chegar da forma devida. O professor Gesiel, que tem lido, que é professor, que também está do nosso lado, esperando que vocês tenham mais sensibilidade nesse momento e não façam essa votação, que não vote os 40% e deixe suspenso esses 60% até que se discuta, até que se finalize as questões judiciais. Eu acho que seria uma posição mais justa nesse momento. Então esse é o apelo que a gente faz a vocês, né? Primeiro eu lembrei das fragilidades regimentais desse momento, e segundo é contar com a sensibilidade de vocês de entender que talvez as informações que foram ditas a vocês pelo poder público, assim como foi dita de forma arbitrária ao Conselho Municipal de Educação, explicaram de forma que representasse o interesse do Executivo e não de dizer com clareza como o processo se encontra, mas, independente disso, vocês têm condições de tirar as conclusões de vocês, independente das reuniões que o Executivo tenha feito, né, Cezinho? Vocês têm condições de fazer isso. Eu olho assim para o público e vejo aqui que muitas dessas pessoas que estão aqui acreditaram em vocês. Eu fui candidato a vereador, mas muitos que estão aqui votaram em alguns de vocês. E eles não votaram em vocês para ser contra o direito deles. Tenho certeza disso, que eles esperam dos nobres colegas uma atitude diferente. Então, em nome do sindicato, sou da direção do sindicato, na ainda desse momento está noutra reunião, discutindo o mesmo problema daqui, né, que essa situação daqui ela não pode estar. Quero agradecer a oportunidade de falar, de estar aqui mais uma vez, além que seja para pedir a vocês que sejam corretos com os professores, com os funcionários da educação, né, que nem precisava pedir isso para vocês.
Você sabe do sofrimento, do trabalho, da dificuldade que nós enfrentamos todos os dias dentro da sala de aula. E como é um direito nosso, nós não poderíamos deixar de dizer que, da forma como o município quer, isso é um golpe contra a educação, contra os professores. Se bem que a creche é uma causa nobre, mas que se faça com os recursos destinados à creche e não com o que cabe aos professores. Não é isso? Muito obrigado. Convido a professora Joselânia Martins para o uso da palavra. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, amigos professores, em nome dos quais estou aqui para representá-los e só reforçar o que Luciano disse. Tudo está tão claro, tanto quanto a luz do sol, A lei, ela diz muito bem, 60%, e eu vou perguntar aos colegas professores, 60% é de quem? Só respondam com gestos. 60% é de quem? Aí eu pergunto também aos vereadores. De acordo com a lei, 60% é de quem? Pode responder também com gestos. E aí a gente já entende. E a gente respeita. A gente respeita a situação de vocês. Mas eu sei que, como os professores, vocês também gostariam de fazer assim. De vocês. Está muito claro. Então, como o Luciano disse, a gente só pede que vocês analisem direitinho. Acredito que vocês escutaram o programa hoje, também, da Mandacaru FM. Isaac falou, deixou muito claro também, disse que é delicado aprovar esse projeto hoje, que vocês esperassem mais um pouco, só mais um pouco, o que Luciano disse, aprovem hoje os 40%, vamos pensar, vamos deixar a justiça decidir o restante, porque não seria justo também nós, enquanto categoria, até porque a gente não ia fazer isso, querer tirar do município de Luiz Gomes os 40%. A gente não ia fazer isso, nós somos educadores. Vocês são representantes legal da comunidade de Luiz Gomes. Então, quem votou em vocês, votou acreditando. Então, eu peço a Gesieldo, que tanto conversava com a gente na nossa casa, Gesieldo? A Iranildo, que tanto conversava lá na minha casa, o desejo e o sonho de estar aqui hoje representando o povo. O povo, Marta, a qual tenho uma grande admiração, não lembro o nome dele, Netinho, Graça, pensem no que a gente está fazendo aqui hoje, que momento bonito, que todas as sessões fossem assim, que juntos a gente pudesse discutir o bem coletivo, E aí talvez Luiz Gomes, um pedacinho do Brasil, se tornasse uma cidade melhor, para todos. Então, o que a gente pede a vocês é só sensibilidade. Pense um pouco. Vote o que é de direito do município para fazer essa creche 40%. E se a justiça der o direito a vocês dos 60%, que na nossa visão, de acordo com a lei, é nosso, é de quem? 60%? E eu sei que vocês também querem apontar assim. Então, a gente pede, razão, sensatez, para que a gente possa caminhar juntos e fazer a educação de Luiz Gomes cada vez melhor, com cidadãos melhor, que possa ter uma comunidade melhor, onde todos busquem o bem comum, o bem coletivo. Era só isso. Obrigada. Tenho uma solicitação para uso da palavra do Paulo Vitor
de Brito Neto. O vereador que for a favor permaneça sentado. Que for contrário, levante-se, por favor. Que hora você escreveu? Porque a sessão já iniciou. Então você tem que colocar na pauta antes da Não, mas se inscreveu ontem. Ontem? Aprovada a palavra do procurador da Prefeitura, Paulo Vitor. Convido para o uso da palavra. Meu Deus do céu, é difícil. Eu perguntando quem estava sabendo aqui, mas a inscrição dele foi. Assim, só bom dia aí, senhor presidente, bom dia a todos. Tenho só assim uma interrogação que eu vou deixar no ar. As sessões aqui já correram tão assim, decapelada e ninguém nunca viu. Só essa que é um olhar especial, porque muitas vezes só quem reclama, senhor presidente, aqui que a sessão não está correta, que vejo dizer, reclama muito que às vezes me torna chata, né? Mas os outros vereadores ninguém reclama, só essa que foi vista, né? Obrigado, senhor presidente. A palavra o procurador Paulo Vitor. Você quer dizer que a sessão está correta? Não. Me prova que ela está correta, me prova aí que eu tinha sido. Questão de ordem, vamos discutir o projeto. A palavra Paulo Vitor. Bom dia a todos, aos vereadores, senhor presidente, aos servidores do município, aos população em geral. Eu me inscrevi aqui na Câmara para poder fazer alguns esclarecimentos, que até então ouvi atentamente quem me precedeu aqui na tribuna, e os esclarecimentos que a gente tem enquanto município a prestar é que, de acordo com o que o STF fala, não é a Prefeitura de Luiz Gomes, o prefeito ou os vereadores, os 60% que tanto os professores e o sindicato alegam, ele não pode ser utilizado para o pagamento do rateio para os funcionários. Por que eu digo isso? Não sou eu que estou dizendo. Lá o STF considera com os 60% recurso extraordinário. A gente não pode encaminhar uma lei para cá e dividir esse recurso, porque esse recurso vai caracterizar aumento de salário. E no próximo ano, no ano seguinte, a gente não vai ter esse recurso para pagar novamente os professores. Então, o que é que vai acontecer? A gente não vai poder retirar o salário novamente. Existe a irredutibilidade de vencimentos. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o próprio TJRN, inclusive, já todos os processos vinculados ao precatório do Fundef, todos foram julgados improcedentes. Ultimamente, agora em janeiro, no município de Major Salles, não tem nenhum ano, foi julgado também improcedente. Temos julgamentos na mesma turma onde o processo vai ser julgado, que foram todos improcedentes. Existe essa questão da lei, que é de conhecimento nosso, uma lei de 2021, ou foi 22, onde ela foi aprovada pelo Congresso e de fato ela fala que deva ser repartido. Porém, quando o município recebeu o dinheiro, essa lei não existia. Essa lei é posterior ao recurso. Então, se vocês chegarem ou então conhecerem algum advogado, peçam o julgamento da DPF 528, que foi feito no Supremo. Ela é a base. E a gente foi intimado pelo Tribunal de Contas da União e pelo FNDE sobre esse dinheiro. O acordo que eles encaminharam para a gente cumprir é que o município não pode pagar os 60% e também não pode pagar os honorários dos advogados, que foi o escritório que entrou com o processo. A gente também não pode pagar desse dinheiro os honorários. Inclusive, quem quiser conferir, o processo está correndo na comarca daqui, onde o escritório está cobrando R$500 mil da prefeitura, onde a prefeitura vai ter que pagar com recurso próprio, porque não pode tirar do recurso do precatório. Então, a ideia do município não é massacrar o professor ou pagar porque não quer. É porque a gente entende que não pode ser pago. Está na lei, não está na lei, está no julgado do STF. Então, o STF é a última instância na justiça brasileira. Então, tem sim, de fato, como falaram aqui, o julgamento vai ser dia 13 de novembro. Mas em nenhum momento a sentença do juiz
já que ele impediu os vereadores de votar, até porque o judiciário ele não pode impedir o legislativo de fazer a sua parte. E nem o legislativo vai poder interferir no poder judiciário. Então eu só peço assim que vocês compreendam que não é a prefeitura não acordou, o prefeito, os secretários acordaram que não, vamos tirar esse dinheiro. Se pudesse fazer, já teria sido feito. Aqui em Abudi, o prefeito de Abudi, doutor Alan, ele está respondendo ao processo do Tribunal de Contas e vai ter que devolver o dinheiro, porque ele pegou, encaminhou para a Câmara uma lei e passou um salário mínimo para cada professor, justamente do dinheiro dos precatórios. Então, assim, a gente está sendo acompanhado constantemente pelo FNDE, lá, que foi o que originou esse julgamento no STF, foi justamente a constitucionalidade do acordo que foi enviado para a Prefeitura. Então, eu peço compreensão aos vereadores, também já foi explicado algumas vezes, já foi apresentada documentação, porque já teve em alguns momentos aqui que foi falado que a Prefeitura estava fazendo sem ter nenhum respaldo legal. Pelo contrário, respaldo legal nós temos, até porque a Prefeitura procura sempre fazer o melhor. E o melhor no momento é tirar as duas creches que trabalham juntas e construir uma creche modelo nova no centro da cidade. Muito obrigado. Obrigado ao procurador do município, obrigado a Luciano pela palavra, a professora Leninha. Passo a palavra aqui para a primeira secretária dar continuidade aos trabalhos. Leitura, discussão e votação do projeto de lei de número 19/2023, autoriza a aplicação dos recursos extraordinários recebidos pelo município da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental, Fundeb, e dá outras providências em regime de urgência especial. Coloco o regime de urgência especial do projeto de lei número 19/2023, que autoriza a aplicação dos recursos extraordinários recebidos pelo município, a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Regime de urgência especial em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se, por favor. Regime de urgência aprovada por 6 votos, 2 contra. Agora suspensa a sessão por 10 minutos para os pareceres das comissões. Vamos retornar à sessão. Peço ao plateia do auditório, por favor, permanecer em silêncio até o fim da sessão. Passo a palavra para a secretária ler os pareceres do projeto número 19/2023. Parecer para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conjunto com a Comissão de Educação, Saúde e Assistência e da Comissão de Finanças, orçamento em sessão extraordinária 25 de outubro de 2023, opinou pela constitucionalidade, licitude técnica legislativa, sendo também viável social e economicamente no mérito pela aprovação do projeto de lei em análise. Votaram contra o seguinte vereador: Francisco Antunes Pinheiro Neto. Com fundamento que existe a emenda constitucional número 114 de 16 de dezembro de 2021, em seu artigo 5º descreve: artigo 5º, as receitas que os estados e os municípios receberam a título de pagamento da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundeb,
deverão ser aplicadas na manutenção, desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do seu magistério, conforme destinação originária do fundo. Parágrafo único. Da aplicação de que trata caput deste artigo, no mínimo 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, da forma de abono vedada na incorporação da remuneração da aposentadoria ou da pensão, considerando o projeto inconstitucional por estar em confronto com a emenda à Constituição Federal. Isso é a justificativa do voto do vereador Netinho. Projeto de Lei número 19/2023, que autoriza a aplicação dos recursos extraordinários recebidos pelo município, a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, está em discussão. Algum vereador que queira discutir o projeto? Com a palavra o vereador Netinho. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, bom dia aqui os professores, representantes do sindicato que estão presentes aqui no plenário. Queria eu que essa casa sempre tivesse uma representação boa de público para que avalie bem os trabalhos desta casa. Senhor presidente, demais caros colegas vereadores, quero só fazer uma pequena explanação do meu entendimento sobre esse projeto de lei. O que é que acontece? O procurador do município veio e justificou aí que existe um entendimento do STF. Entendimento do STF. Qual foi, por favor? Alô? O entendimento do STF. Cortando. Está cortando. Pega de graça aí. O entendimento do STF que o procurador falou, realmente tem, mas é específico em alguns processos. Por quê? Porque teve processo, esse dinheiro, inclusive esse dinheiro de Luiz Gomes, ele entrou em 2020. Se o município tivesse usado esse dinheiro até antes da emenda à Constituição, que é de 2021, o município estava baseado com parecer do TCU, que dava garantia a ele a usar esse recurso. Mas hoje, esse projeto de lei que veio para essa casa, ele está indo em confronto com a Constituição Federal. Porque tem uma emenda à Constituição dizendo que esse recurso é em forma de abono. Por que diz essa diferença de abono? Porque antes o entendimento do TCU era que não dava direito a vocês, porque os 60% que é a classe professor, por quê? Porque ia vincular como forma de vencimento. Aí o município ia ficar com a sobrecarga para o ano seguinte. Mas com essa emenda à Constituição, prova que não é mais vencimento, e sim abono. Quando fala de abono, ele não tem vinculação nenhuma, é abono. Isso foi a própria decisão aqui em primeira instância. O juiz de primeira instância, na decisão dele, que todos os senhores vereadores aqui receberam, ele cita a emenda à Constituição, cita o entendimento do STF, tem também questionamento do TJ, que o processo aqui dos 11, ele foi vencido aqui pelos professores através do sindicato. Aqui, na primeira instância, foi submetido que o município entrou com recurso para a segunda instância. Na segunda instância não tem nenhum posicionamento contrário ao processo de Luiz Gomes, não. E sim, tem posicionamento contrário, como de Nízia Floresta, mas isso, deixa eu só pegar, por favor, aqui o Nízia Floresta, para me ver o ano aqui. Em 2019, quer dizer, posteriormente a 2019, a gente tem uma emenda à Constituição. Quando a gente fala de emenda à Constituição, a gente está falando da Carta Magna. A Carta de 88 que rege todos nós aqui, o direito à saúde, à educação. Então, esse projeto de lei que veio para essa casa, ele está ainda em confronto com essa lei. Eu estou dizendo isso aqui porque eu estudei o processo. Eu não estou vindo para aqui, fui pesquisar leis, fui olhar, fui entender como é a coisa. Então, ele está vindo para essa casa em confronto à Constituição Federal. Por quê? Porque tem uma emenda à Constituição. Se o município tivesse usado esse dinheiro com o entendimento que tinha do TCU antes da emenda à Constituição, como teve alguns municípios, inclusive o de Major Salles, que usou antes da emenda à Constituição, e realmente, juridicamente, não vai ter parâmetro legal para ser derrubado o uso do recurso. Por quê? Porque usou antes, e perante essa emenda à Constituição também tem uma lei federal. Eu estou frisando mais
a emenda à Constituição, porque quando a gente fala de Constituição, a gente fala de direito garantido, né? Dos cidadãos, que somos nós brasileiros. Então, tem-se esse entendimento do STF também, mas se você pegar a própria decisão aqui, a sentença do juiz aqui de primeira instância, ele fala nessa tal na decisão do STF. Por quê? Porque essa decisão era com entendimento no TCU anteriormente à emenda à Constituição. Então, nesse momento hoje, acredito que inclusive a gente vê aqui o parâmetro que a decisão do juiz de primeira instância foi um entendimento à classe, não é isso? Eu queria aqui me sensibilizar com todos os colegas, peço a vocês que analisem bem o teor da coisa. Sei que cada um tem seus propósitos, não estou aqui para expor ninguém, como teve algumas pessoas que falaram. Estou aqui para estudar, debater e discutir o melhor para todos. Mas peço a cada vocês que olhem bem, olhem com atenção. Até eu vejo aqui alguns professores que eu estudei, que na época, essa época que eu era aluno, de 98 a 2006, eu estudava, até alguns professores aqui que foram meus professores. Então, eles trabalharam lá atrás, se esforçaram. Se esse dinheiro tivesse vindo na época, como teve aqui, que é do conhecimento de todos, várias vezes teve rateio de Fundeb. Por quê? Porque o dinheiro sobrava e rateava. Se ele tivesse vindo na época, tinha sido rateado pelos professores. E por que não agora? Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer aqui o presidente pelo espaço, e se for necessário, senhor presidente, voltarei a falar novamente. Muito obrigado. Projeto de lei número 19 de 2003, em discussão. Mais algum vereador queira discutir? Com a palavra, a vereadora Graça. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, e quero dar uma salva de palmas, né, para os professores, né, que é muito importante, não está todos presentes aqui, né. Olha, eu estou aqui, eu podia ter duas opiniões, né, sobre a questão dos professores e da creche, mas é muito importante que vocês estão lutando há muitos anos, né, já vem vocês lutando ao direito de vocês. E sobre a questão da creche, depois tem outro meio de organizar para fazer a creche, né, os alunos têm muito dinheiro, né, e tem como ir mais para frente e resolver, né, a questão da creche. E era para estar mais professores aqui, né, porque alguns estão na frente, outros não estão nem aí, nem vêm, né. Pois é, era para estar todos unidos, né. Pois estou muito feliz, pensei, repensei muito bem, deu o voto certo, sim, viu? Muito feliz como eu estou muito feliz por ter votado com vocês, viu? É muito gratificante, porque não é fácil você estar na sala de aula com os alunos da gente, até comigo. Já dei muito trabalho aqui aos professores, tem professora minha aqui também, que já sofreu pouco, né? Tem minhas amigas, que eu tenho aquela consideração com todo respeito, e é todo respeito a todos, viu? E sempre quando eu estiver aqui no poder, pode ser ou A ou B, aonde eu estiver, mas eu nunca vou votar contra o direito do povo, da população de Luiz Gomes, porque a voz de Deus fala mais alto, a voz do povo fala mais alto também, viu? Pois muito obrigada a todos e peço desculpa por minhas palavras, por ter errado alguma coisa em português, que meu português é assim mesmo, viu? Projeto em discussão, algum vereador queira mais discutir? Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Projeto de lei número 19 de 2023, que autoriza a aplicação dos recursos extraordinários recebidos pelo município, a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O vereador que for a favor permaneça sentado, quem for contrário, levante-se, por favor. Projeto aprovado por 6 votos, 2 contra. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada a presente sessão.